Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá em parceria com Brasil de Fato. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Em Sintonia com a Natureza, nosso programa para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sustentabilidade. Em Sintonia com a Natureza é o nosso programa semanal de meia hora que traz notícias, músicas, uma radionovela especial e uma conversa muito bacana para deixar você sintonizado com a natureza. Hoje vamos conversar sobre a articulação do semiárido brasileiro, a ASA. Na verdade, sobre os 20 anos dessa articulação. Gente, a ASA é uma rede de defesa do projeto político da convivência com o semiárido, uma rede formada por mais de 3.000 organizações da sociedade, cada uma na sua área, né? Aí vai sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, ONGs, enfim, uma infinidade de lugares. Essa rede de organizações une os 10 estados que compõem o semiárido brasileiro e fortalece a construção de pontes na sociedade para trazer a participação do semiárido na sociedade civil. É o reconhecimento de outras realidades, da realidade do semiárido. E aí a gente chega no ponto importante dessa nossa discussão, que é quando a ASA começou a defender propostas de convivência com o semiárido pela defesa do direito à água. Segundo a própria articulação, a água é alimento necessário à vida e insumo para a produção e de outros alimentos. A água tornou-se um elemento aglutinador de forças para essa rede que se formava no semiárido. Pensando nisso, na água como um elemento de resistência, foi desenvolvido o programa de formação e mobilização para a convivência com o semiárido, que hoje executa programas importantíssimos, como o programa 1 milhão de cisternas, o P1MC, Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, cisternas nas escolas e sementes no semiárido. Pois é muita coisa pra gente conversar, mas é pensando nisso tudo que trouxemos aqui no programa hoje, o coordenador do Centro Sabiá, que também é o coordenador da articulação do semiárido brasileiro, a ASA. Hoje a gente conversa com Alexandre Henrique Pires. Tudo bem, Alexandre? Prazer em te ter aqui no programa com a gente. Olá, João. Para mim aqui é um prazer muito grande poder estar aqui e participar com vocês programa e poder falar sobretudo desses temas que são muito importantes, que são os 20 anos da ASA e os 20 anos do programa 1 milhão de cisternas. Pronto, e para começar esse papo sobre os 20 anos da ASA, acho que é importante a gente pontuar melhor, Alexandre, o que é essa articulação do semiárido, o que ela representa? Então, a articulação do semiárido é isso, uma rede formada por várias organizações e movimentos sociais que têm esta origem e que se articula em torno do direito à água, né? Em torno do direito à sustentabilidade, em torno do direito à vida digna no semiárido. Eu acho que essa é o que é o sentido, né? O que é a ASA. Bom, e o que a ASA representa, né? A ASA representa... Nossa ASA representa, eu diria que um processo de luta, de resistência e de possibilidade de participação da sociedade na direção e na condução dos destinos de uma região, de um território. Nós costumamos muito dizer na ASA que a ASA oportunizou descortinar a forma como o Estado brasileiro tratou o semiárido e o povo do semiárido durante décadas. E ao tornar essa forma do Estado ver e tratar o povo do semiárido, a ASA também foi muito propositiva em construir e propor uma forma diferente, né, de cuidar do semiárido, envolvendo as pessoas, valorizando os saberes, os conhecimentos, as potencialidades e, sobretudo, fortalecendo os conhecimentos dos agricultores e agricultoras como sujeitos de processos de direito. Então, a ASA representa uma esperança e uma possibilidade real de viver no semiárido com todas as potencialidades e com todas as formas de resistência
por uma vida digna e por justiça. A gente sabe que hoje a ASA tem diversos programas de convivência com o semiárido e funciona como esse grande agregador de organizações, pessoas e ideias. Mas numa espécie de resumo, Alexandre, como você pontuaria as principais áreas de ação da ASA? Eu diria que a ASA trabalha de um modo geral, com o direito à alimentação a partir do acesso e o direito à água e às sementes crioulas. Então, o tema da segurança alimentar e da soberania alimentar seria o tema agregador e o tema guarda-chuva da ação da ASA. E para poder trabalhar essa perspectiva da soberania e da segurança alimentar e nutricional, a ASA trabalha com o acesso à água e com as sementes crioulas. Então, em 2019, nós também celebramos o programa 1 Milhão de Cisternas, que é o chamado P1MC, o programa que conseguiu propor ao Estado brasileiro, ou mostrar ao Estado brasileiro a possibilidade da gente construir tecnologias sociais que atendessem de forma individualizada, mas sob a gestão das próprias famílias, o acesso à água de forma direta. Hoje existem mais de 1.100.000 famílias no semiárido com água para o consumo humano. Então, essa vertente da água, num primeiro momento, é o tema da água do consumo, né, para as necessidades básicas da família, como um aspecto também ligado à segurança alimentar. Uma segunda iniciativa é a iniciativa de água para a produção de alimentos, através de tecnologias de captação de água de chuva também. Então, várias iniciativas que fortalecem essa possibilidade, né, de ter água com tecnologias com volumes de água maiores para garantir uma água para a produção de alimentos para as famílias camponesas e para o consumo, mas também para o acesso aos mercados. A água como um direito importante associado ao tema da escola, o programa Cisterna nas Escolas construiu mais de 7.000 tecnologias em todo o semiárido, garantindo que mais de 7.000 escolas pudessem funcionar sem interromper suas atividades em função da ausência de água nas escolas. Isso para a gente é uma oportunidade muito grande, porque garante que as famílias, que as crianças e adolescentes possam ter o direito à educação de forma, pelo menos de funcionamento das escolas, né, já que muitas vezes os conteúdos da educação no campo não é um conteúdo adequado à realidade das crianças e adolescentes camponeses. E tem também o programa Sementes do Semiárido, que é um programa que instalou mais de 800 casas de sementes crioulas em toda a região e que mobiliza aí algo em torno de 20.000 famílias camponesas que se articulam em torno dessas casas para a preservação das sementes crioulas contra as sementes transgênicas e contra os agrotóxicos. Então, de um modo geral, é essa ação da ASA ao longo desses anos. Agora, é claro que estou falando de algo muito, né, João, de forma muito, muito geral, porque a ação da ASA é uma ação de defesa de direitos, de atuação e de incidência nas políticas públicas, de negociação com o Estado para garantir que o Estado cumpra o seu papel de atendimento à população do semiárido. Então, a nossa ação também está no campo da incidência política, na mobilização social, com uma força também muito forte. Um ponto que a gente sempre acaba voltando aqui no programa é sobre o governo do país e como ele tem sido usado para desestruturar políticas públicas e projetos como esses da ASA de defesa e mobilização social. Como você avalia o governo Bolsonaro em meio a tantas desestruturações dessas políticas públicas? Então, eu acho que o governo Bolsonaro é um governo de uma composição política de extrema-direita ou ultraliberal que, na minha visão, o resultado é o que nós estamos vendo acontecer nas ruas do Brasil. O resultado vai ser o maior empobrecimento da população brasileira, vai ser o aumento da fome, da extrema pobreza, da pobreza, de uma redução significativa da renda da classe média, de uma desconstrução dos processos educacionais, dos quais a gente foi avançando nos últimos anos e sendo reconhecido, inclusive internacionalmente, como
com dados importantes no campo da pesquisa, da inovação e da contribuição para a ciência e para outros campos, né, da educação no mundo. Então, eu lamento profundamente que o governo Bolsonaro seja um governo que declarou desde os primeiros momentos o não interesse de diálogo com as ONGs, com os movimentos sociais, porque eu defendo muito o entendimento de que qualquer governo, em qualquer processo democrático, ele só consegue ser grande, ele só consegue alcançar seus objetivos do ponto de vista da democracia se houver a participação da sociedade. Alexandre, dentro desse contexto atual do Brasil que nós apontamos, o que significa ter acesso à água? Significa ter acesso às condições básicas de vida, né? Eu fico às vezes me perguntando, assim, quando estou fazendo algum tipo de palestra, algum tipo de debate com uma plateia, bom, alguém já, e aí eu pergunto agora para os nossos ouvintes aqui, alguém já parou para pensar como poderia viver um dia sem água? Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar, e quando para, talvez não tenha a dimensão do que isso significa efetivamente. Mas para uma família rural que vive no campo, no semiárido brasileiro, ou que vive nas periferias das cidades, onde o abastecimento também é extremamente precário, sabe exatamente qual é o significado de passar um dia sem ter água. Água para tomar um banho, água para lavar um prato, água para cozinhar, água para beber, água para lavar uma roupa. Ou seja, ter acesso à água é sem dúvida uma condição fundamental para a reprodução da vida e para a produção da vida camponesa. E qual o custo de levar essa água para o semiárido? Qual o preço disso? Então, uma cisterna, ela tem um custo muito baixo, né? A gente sempre fala de que a tecnologia social, a cisterna, por exemplo, ela tem uma característica que é de ser simples, de ser barata e de atender a todos. Para vocês terem uma ideia, uma cisterna ela custa em média R$ 3.500, com todo o processo de assessoramento da família, no sentido da formação, da capacitação, e do material de construção e da construção da tecnologia em si. Então, hoje nós temos uma demanda de aproximadamente 350 mil tecnologias, 1.000 cisternas de água para o consumo humano. Isso significa algo em torno de R$ 1.300.000 do ponto de vista orçamentário. Ao mesmo tempo, se a gente imagina, por exemplo, que a demanda que a gente tem hoje ainda de cisternas de primeira água é de um total de 350 mil famílias a um custo de R$ 1.300.000.000, mas que a gente vai atender a algo em torno de 1.200.000 pessoas que vão ter água de qualidade para o consumo, isso é algo extremamente relevante de investimento, porque é garantir também às pessoas o direito de ter acesso a uma água de qualidade. E imagine que acho que é algo importante a levar em consideração na nossa reflexão, é que o governo ele não gasta mais nenhum real depois da cisterna construída com a manutenção dessa cisterna, porque a manutenção dela é feita pela própria família quando há necessidade, né? Então, é um investimento de curto, médio e longo prazo gigantesco, assim, porque o investimento é feito, mas depois quem faz a manutenção é a família. Então, o valor é, de fato, muito, muito barato. Então, basta apenas ter decisão política e interesse para que se consiga garantir a chegada dessas tecnologias às famílias. Acredito que fica claro que o trabalho da ASA é um trabalho de resistência. Bem além de trabalhar com pessoas, a ASA trabalha com a vida, junto a tantas famílias do semiárido. Um dos projetos que chama a atenção nesse sentido é o P1MC, o projeto 1 milhão de cisternas. Alexandre, você poderia explicar melhor como funciona esse projeto e por que ele salva vidas? Pois é, o P1MC, João, é um programa que foi, vamos dizer assim, a porta de entrada da ASA para fazer todo o debate e a construção sobre a convivência com o semiárido, né? O que eu queria destacar um pouco a partir dessa tua provocação, em dizer que o programa 1 milhão de cisternas
ele não é um programa de construção de cisternas, né? Ele é um programa de construção de cidadania. Eu costumo sempre dizer assim que a cisterna é a porta de entrada para um diálogo das organizações com as famílias sobre o seu processo de desenvolvimento, o seu processo de envolvimento no destino da sua família, da sua comunidade, do seu território. Às vezes a ASA em algum momento foi criticada ao longo desses 20 anos como uma organização, uma rede construtora de cisternas. E a gente reflete sobre isso dizendo o seguinte: olha, a ASA, quando propõe um programa de cisterna, nós propomos na verdade um processo de mobilização e formação de cidadania, né? A cisterna é um instrumento físico, é um instrumento concreto que fica marcado como para o atendimento de uma emergência, para o atendimento de uma necessidade real da família, que é a água. Mas dentro dessa cisterna, por trás dessa cisterna, chega junto um conjunto de atividades de formação, de capacitação, de reflexão que ajuda essas famílias a resgatar a sua autoestima, a fortalecer os seus laços comunitários, a construir uma autoestima, sobretudo com a dignidade de não precisar mais estar pedindo um carro-pipa de água ou um tonel de água a ninguém, mas a água está na porta da casa sob a gestão dessa própria família. Então, eu acho que esse programa é o programa que consegue trazer no primeiro momento o resgate da dignidade das pessoas na vida, né? Resgatar um pouco a autoestima dessas pessoas e de se verem, se enxergarem como sujeitos de processos. Alexandre, tem alguma coisa que você ainda não disse que você gostaria de dizer? Algum recado, alguma mensagem final? A minha mensagem é de convidar a todos e a todas que vivem no semiárido, que vivem no Nordeste, a celebrar conosco a conquista dos 20 anos da ASA, porque a ASA é um patrimônio do povo do semiárido. A ASA é um processo de fortalecimento do povo do semiárido, sobretudo dos camponeses e camponesas. Então, o meu recado final é que vocês possam celebrar conosco em cada comunidade, em cada vila, em cada casa, de que essa rede seja uma rede próspera pelos próximos 20 anos, que a gente consiga se manter firme na luta em defesa desse nosso território. Certo. Obrigado, Alexandre. Galera, vale dizer que esse aqui é só um pedaço da nossa conversa, tá certo? Se você quiser ouvir o papo completo com Alexandre Henrique, o coordenador do Centro Sabiá e da ASA Brasil, você precisa procurar pelo nosso podcast, que é o Cantos do Sabiá. Você encontra esse podcast em nosso Mixcloud e pelo Spotify. Para abrir a semana do Giro de Notícias, a gente fala sobre a Conferência Brasileira do Clima, organizada pelo Instituto Ethos, que aconteceu agora na primeira semana de novembro, entre os dias 6 e 9, aqui no Recife. O encontro articulou organizações não governamentais, movimentos sociais, a comunidade científica e a academia para formular propostas e soluções que deem prioridade para as agendas do clima, floresta e desenvolvimento sustentável. Seguindo com o giro, a gente segue esse debate sobre o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, que acontecerá aqui no Recife entre os dias 11 e 15 de novembro. O SINGA traz uma possibilidade de debate sobre as diferentes formas de resistência e existência no campo, com o seu tema Para Além das Cercas que Nos Cegam. O Simpósio Internacional de Geografia Agrária, o SINGA, é aberto para todos e acontece neste mês entre os dias 11 e 15. Para saber mais informações, acesse o site www.singa19.com.br www.singa19.com.br. O evento é para todos, é para todas. Participe! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Agora você acompanha mais um episódio da radionovela Entre o Sertão e a Capital. Vamos ouvir! Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital, Campo e Cidade em Prosa. Alô?
Fran? Oi. Oi, Gel. Oi, Francisca. Agora que eu vi que era você, meu irmão. Tá tudo bem contigo? E Paulo, como é que vai? Melhorou? Por aqui tudo bem, sim. Paulinho tá melhor. Tá tomando as medicações dele direitinho e seguindo com uma alimentação mais saudável, né? Ai, que coisa boa, Gel. Uma alimentação saudável é sempre um bom remédio, né? Pois é, menina. Às vezes cura coisa que a gente nem sabe que tinha. Mande um cheiro meu bem grande e diga que eu tô muito, muito feliz que ele tá melhorando. Aviso sim, ele vai ficar feliz. Mas é isso, por aqui as coisas estão se resolvendo. Mas e você, hein, Fran? Essa semana você nem ligou pra cá, achei até esquisito. Ai, Gel, me desculpe, meu irmão. Essa semana foi bem cheia por aqui em Triunfo. Teve reunião do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, sabe? E a gente discutiu a questão da água. Faz um tempão que não chove, Gel. E a gente tá usando a água todinha das cisternas. Eita, Fran, ficar sem água é ruim demais. Por aqui no Alto Zé Bonifácio já faz bem uns 15 dias que a gente tá sem água. Até que a gente guarda nos baldes tá acabando, mulher. Pronto. Esse é o meu mesmo medo por aqui, que falte água de vez, porque a cisterna já tá bem vazia. Já faz uns 3 meses que não chove, Gel. Se continuar assim, a gente tá tudo lascado, viu? Menina, 3 meses? Putz, é tempo demais sem água, mulher. Agora me diz uma coisa, como funciona essa questão das cisternas, hein? Então, Gel, a gente usa água de cisterna. Isso tanto para beber, para cozinhar, para limpar a casa e também para produzir, né? Desde as coisas que eu faço para manhinha, para Pedrinho e também aquelas coisas que eu levo lá para feirinha. Ah, tô entendendo. Poxa, Fran, mas isso tudo com uma cisterna só? E tem como aguentar uma família todinha com isso? Na verdade, são 2 cisternas, Gel. Aqui em casa tem uma que é só para a família, que quando chove, cai água na calha, né? Cai no telhado e aí é levado para uma cisterna de 16 mil litros. Essa é de beber e de cozinhar. E tem outra que é a calçadão. Foi construída uma calçada, a água desce nessa calçada, tem uns canos que a gente instalou e vai cair na cisterna. Tem um tamanho um pouquinho maior, é de 52 mil litros. Ah, entendi. Poxa, pelo menos tem 2, né? E como é que vocês conseguiram essas cisternas, hein? Como é que vocês fizeram para instalar elas aí? Ah, Gel, essas cisternas foram construídas com a arrecadação do recurso do povo brasileiro. A gente aprendeu isso pelo governo federal. Menino, se não fosse por isso, a gente tava tudo era lascado. Mas o que preocupa mesmo, Gel, é que essa água acabe antes da próxima chuva, sabe? Isso sem falar que a gente tá cada vez mais perdendo o apoio do governo. Parece até que o povo que entrou agora no poder estão tudo fugindo da gente. É uma coisa horrível. Ave, Fran, eu fico vendo isso pelo jornal, enquanto eles ficam sem falar nada. Tem gente aí sofrendo com falta d'água. Vocês mesmo sem água, não tem nem como produzir, né, Fran? Desse jeito fica tudo parado. Era disso que a gente estava discutindo lá no sindicato. Eu me lembro que um tempo atrás, quando a gente recebeu essas cisternas, a gente fez uma capacitação e acabou falando sobre o gasto da água. Que massa! E aí? Então, e aí eles falaram que a gente tem que economizar água e estocar bem para não faltar, mas também falaram que quem consome água doce no Brasil é o agronegócio. Oxi, o agronegócio? Eu não sabia disso não, Fran. E eles falam, Gel, falam nada. Só fico dizendo pra gente economizar, enquanto esse pessoal do agronegócio vai gastando tudinho, a água todinha. Putz, Fran, eu nem sei o que dizer. Olha, Gel, a situação já tá ficando feia pra todo mundo por aqui. Se essa água não voltar logo, a gente vai ter que descer com um balde na cabeça pra pegar água lá embaixo. Ai, Fran, do jeito que era quando eu morava por aí, a gente não tinha cisterna ainda, né? É bem mais difícil. Era, Gel, e doía as costas, um sobe e desce danado, com aquele balde na cabeça, um sofrimento. Ó, eu espero que essa chuva venha logo pra vocês, Fran. Se a situação tá ruim pra mim aqui no alto, imagina pra vocês, que estão nessa situação há meses. Deus te ouça, Gel. Deus te ouça. Tu vai ver, Francisca. Quando essa chuva vier, ela vai vir com tudo. É isso, Gel. Bora torcer. E por enquanto vamos economizar ao máximo essa água. É isso aí, Fran.
Bom, enquanto tu resolve os teus corre por aí de água e as outras questões todas, eu resolvo os meus por aqui. Vou lá na frente ver se a água vai chegar hoje, viu, Fran? Tá certo, Gel. Ó, vou-me embora por aqui, viu? Qualquer coisa, me avise. Mandei um cheiro bem grandão pra Paulo. Beleza, Francisca. Tchau, até mais. Tchau. Cheiro. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, Campo e Cidade em Prosa. Você acabou de ouvir a radionovela Entre o Sertão e a Capital. E pessoal, é isso. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui e a gente agradece você que nos acompanhou até agora. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, que é tudo junto e sem acento. Você também encontra a gente pelas nossas redes sociais. É só procurar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, a gente está por aí. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. As vozes na radionovela que você ouviu foram do poeta Davi Fantuzzi e Riva Almeida, que é a equipe técnica do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza, uma realização do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato.